Bom dia, gente querida. Se você não se incomodar, você pode responder um bom dia um pouco mais efusivo, bom dia? Muito melhor. Desculpe, não quero ser deselegante aqui com vocês, não, mas o dia está tão lindo que acho que vale a pena você abrir o seu peito, o seu coração e se manifestar assim. Olha, gente, eu me sinto muito feliz, honrado aqui com essa oportunidade que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, renova aqui na minha vida. E eu quero ler com vocês aqui um texto similar a um que eu li, um episódio parecido, bem recentemente aqui, e que tem a ver com a experiência da fé. Esse é um assunto recorrente na minha vida, no meu coração, porque, nesse caso em particular, o texto trata das possibilidades que você e eu temos de vivermos uma vida de salvos, de salvas em Jesus, mas de qualidade muito superior. O que há muito tempo me incomoda é a avaliação na minha própria vida, na vida da minha querida Igreja Betânia, na vida de uma boa parte dos crentes. Eu, como filho de pastor, tenho tido a possibilidade, tive ao longo de toda a minha vida, desde a infância, há de observar de perto o que se passa na dinâmica da igreja, dos crentes e tudo mais. Mas o incômodo é justamente perceber que existe uma distância enorme entre o que a Bíblia declara que são as nossas possibilidades de experiência rica com Jesus e aquilo que, na média das nossas experiências, tem sido aquilo que a gente vive. Esse é um incômodo do meu coração e é em torno disso que eu quero repetir aqui, provavelmente algumas coisas que já tenho lhes falado de outras vezes, mas espero que o Espírito do Senhor renove aqui essas antigas e, para muitos, já sabidas lições, mas de modo novo, especial, que alcance o seu coraçãozinho aí nessa manhã. Amém, gente querida? Amém. Você pode também dizer um amém, assim, mais caprichado, um pouquinho mais pentecostal. Amém? Que bom. Eu sou pastor presbiteriano, nasci em casa presbiteriana, mas acho que a gente pode dar uma chacoalhadazinha um pouquinho mais efusiva nesses instantes aqui de culto. O texto é de Mateus capítulo 14. Você já conhece o texto? Vou ver se eu me solto aqui um pouquinho desse microfone, desse pedestal, sem o risco de cair. Se eu tiver por cair, você pode gritar, por favor. Mateus capítulo 14. Vamos ficar de pé outra vez, por favor, gente? O texto diz assim, a partir do verso 22. Mateus capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Era o mar da Galileia, lago de Genezaré. Adiante dele, para o outro lado desse mar, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, foi Jesus até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Quem disse que era um fantasma, como eu já comentei de outras vezes aqui com vocês, eram os discípulos de Jesus, entre os quais pescadores super experientes, apavorados com a pressão da força dos ventos e das ondas. E tomados de medo, gritaram, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas.
E exegetas que entendem bem aqui do original, do grego, dizem que essa expressão de Pedro, se é o Senhor mesmo, bem poderia ter sido traduzida por alguma coisa assim: já que é o Senhor, manda que eu vá contigo sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Palavra do Senhor, inspirada, infalível, completa, suficiente em todos os seus termos. Que o Espírito de Deus, que a inspirou também, lance luz no meu coração, no seu, no nosso, de modo que a gente consiga entendê-la nos seus termos. Amém. Você pode se sentar. Gente querida, vou repetir aqui novamente o que acho que lhes falei recentemente sobre viagens de avião. É porque eu tive muitas oportunidades de viajar daqui para lá, nunca tive medo de avião, mas alguns sufocos eu passei. Me lembro de alguns. Viajei bastante de helicóptero na minha carreira também e tudo. Eu fiz aqui uma pergunta recentemente, meses atrás, vou fazer de novo, porque eu estou vendo aqui muita gente nova, que eu não conheço. Quem sabe você vai me responder aqui pela primeira vez. Eu quero saber quem tem medo de viajar de avião. Quem tem medo? Ninguém tem? Ninguém? Não acredito. Não acredito. Eu acho que vocês estão meio inibidos aqui. Vou perguntar de novo. Todo mundo com os olhos fechados, menos eu. Tá certo? Quem tem medo de viajar de avião aqui? Melhorou um bocadinho, mas que bom. Vou perguntar agora o contrário. Quem não tem medo de viajar de avião? Que beleza, que bom. Ótimo para vocês que não têm medo. Que bom, que é a maioria. Eu falei para vocês, vou repetir, que esse texto me ensina alguma coisa que tem a ver com duas possibilidades completamente alternativas e, num certo sentido, antagônicas, da gente viver a salvação até aquele glorioso dia em que, de certo modo, estaremos igualados lá na eternidade. Mas o que acontece é o seguinte: você está no avião da salvação, salvo pelo sangue de Jesus, e disso não se discute. Era o caso dos discípulos aqui. Já tinham sido chamados pelo Senhor, eleitos, predestinados, escolhidos. Não havia a menor dúvida, exceto Judas, de que aquele pessoal ali era de gente salva. Como espero que não haja dúvida no seu coração a respeito do seu estado e da sua condição espiritual. Salva pelo sangue de Jesus, pela gloriosa, entre os quais entendo que nós nos incluímos a daqueles que vivem essa viagem de avião, de navio, sei lá do quê, muito bem, usufruindo do trabalho aqui na Gol. Se você fizer um Rio-São Paulo aqui, um bate e volta, nem o sanduíchezinho vai aparecer. Mas quem gosta de viagem de avião, gosta do cheirinho, e assim você curte, você viaja na direção do mesmo destino. Uma viagem internacional, você vai ter um pouquinho mais de guarita, de alguma coisa um pouco melhor. E se você for dos pouquíssimos afortunados que puder viajar numa classe melhorzinha, então melhor ainda se você não tiver medo. Agora, se você é daqueles que sofrem de medo, de pânico, vai ir férias maravilhosas, gratuitas, na melhor região do Havaí, mas o avião vai fazer mal para você. Então, a situação de alguns crentes tem sido justamente essa. No mesmo avião, que com segurança vai levar um que tem medo e outro que não tem medo. A experiência é distinta, é diferente. Aqui, o que o texto diz é isso, num certo sentido, duas possibilidades alternativas de se viver com Jesus.
Mas como Paulo mesmo, numa das suas cartas, ele disse, olha, eu não me incomodo de escrever para vocês as mesmas coisas, é segurança para vocês. Então, assim, espero que aconteça entre nós nessa manhã. Em primeiro lugar, todo crente em Jesus precisa saber que a vitória nessa jornada bendita, a bênção nessa viagem na direção da salvação, tem que depender muito mais da estabilidade que estiver andando. É o caso de Pedro. Se você esperar piso firme nessa vida de salva com Jesus, para viver bem, para usufruir dessa delícia da experiência de marchar na direção dos céus, se for oportunidades em que você vai andar sobre piso firme, sobre terra firme. Na maior parte das vezes, das circunstâncias, dos contextos que haverão de envolver a sua vida e a minha vida, nós crentes em Jesus, o piso vai se assemelhar à falta de firmeza daquele piso estranho, esquisitíssimo, sobre o qual Pedro andou na direção de Jesus. O tempo todo, você vai perceber que é como se você estivesse pisando sobre as águas. Assim você vai andando. Depende não exatamente da estabilidade das condições da sua vida, você sabe. Se é uma coisa incerta, é a estabilidade. Que o dinheiro pode proporcionar, que a saúde pode proporcionar, que a estabilidade e firmeza das relações interpessoais, uma boa casa, uma boa família, um grande amor, filhos bem criados daquela região, o vento mudava de súbito. As ondas se encapelavam rapidamente, sem aviso prévio. Não sei se disse para vocês, esse aqui com o pastor, vai se referir a 2020 e volta 5 anos para trás. A gente conta com a generosidade, a mesma que vocês aplicarem na direção dele, apliquem na minha direção. Então, se a história for velha, ouça novamente com paciência, podendo participar e ir a muitas praias lá da cidade de Niterói, região oceânica, no tempo em que algumas daquelas praias eram totalmente selvagens. Ah, beleza, ótimo. Mas um dia, julho, eu sozinho, era adolescente, meus pais muito responsáveis sempre, mas sabiam que a gente tinha facilidade e tudo mais, tinha sido criado ali, nadava razoavelmente bem. Entrei numa praia lindíssima que existe em Niterói, chamada Itacoatiara. Praia maravilhosa. Mar plácido, para perceber que ele não estava tão calmo assim. E comecei a me sentir numa situação super complicada. Porque sozinho, não tinha ninguém, não tinha salva-vida, não tinha meus amigos, não tinha nada. Foi um sufoco para sair de dentro daquela água. Você não pode depender da firmeza do piso sobre o qual você anda, mas da firmeza, da estabilidade da sua própria fé. Segundo, existe uma melhor escola para o desenvolvimento da sua fé, de modo que você viva sorvendo, saboreando, usufruindo dessa viagem bendita de classe executiva, de primeira classe na direção dos céus com Cristo. Não existe em Jesus do que a escola dos ventos contrários. Eu não sou masoquista, definitivamente, prefiro aprender com o vento a favor. Mas a Bíblia me ensina, e a observação da vida me ensina, novamente, que mais eu aprendo de Jesus, da sua graça, da sua bênção, do seu poder, mais eu cresço e me fortaleço na fé no Senhor, quando os ventos me são contrários. Quem gosta de academia aqui, malhadores de plantão, sabem. Eu não sou especialista na área, mas você sabe. Você tentar, a cada mês, dar uma passadinha numa academia qualquer. Não vai funcionar, você sabe que não vai funcionar. Você tem que ter regularidade e tem que impor aos seus exercícios uma carga crescente, não é mais ou menos assim? Quem conhece a história aí, né? Não é de uma vez, um pouco mais. Toda vez até um determinado ponto, eu tenho um determinado limite na fé, no desenvolvimento da nossa raquítico, sem musculatura espiritual,
porque você não acostumou a enfrentar a pressão de um vento contrário, de ondas contra o barco da sua vida. Então, sem que a gente seja masoquista, pedindo sofrimento, pedindo tribulação, mas saiba que quando elas vierem à volta da sua vida, lá está plantada uma escola, e a mais especial, de desenvolvimento da sua fé no Senhor Jesus Cristo. E é também nessa escola da prova, do vento contrário, da tribulação, que o mar sobre as ondas, enfim, sobre a sua própria vida. Quando as coisas estão tranquilíssimas, mar plácido, provavelmente você, ainda que reconheça o poder de Deus, na fornalha da pressão e da tribulação, então você vai poder ver que Deus é o Deus, sim, das operações impossíveis. Esse texto me ensina mais, e eu preciso guardar bem no meu coração. Onde existir o domínio do medo, aí não há fé. E alternativamente, à medida que o seu coração crescer, no espaço dado à fé em Jesus, nas suas promessas, nas suas afirmações, na sua palavra, o medo vai deixar de existir. Salmo 56, entre tantos outros: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. No Deus cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Mesmo crente em Jesus, se deixa dominar pelo medo, algumas coisas vão acontecer. Você vai confundir bênção com um estranho terror. Era Cristo que estava caminhando na direção dos discípulos. Eles disseram: é um fantasma. Loucura das loucuras. Quando o medo se assenhora do nosso coração, da nossa vida, imagina os piores cenários. Constrói no seu coração, na sua cabeça, as piores alternativas. Como alguém muito chegado a mim, na minha família da minha esposa, que era daquele tipo: se os filhos, no tempo em que não tinha celular, já faz um bocado de tempo, eu sei, mas lá, acredita em mim, já houve um tempo que não havia como os pais se comunicarem com os filhos, que atrasavam, marcava para chegar 11 horas da noite, era um sufoco. Lá na minha casa acontecia isso. Mamãe ficava lá de joelhos na sala, orando pelos filhos, e papai, mais relaxadão, ia dormir. Dizia: mãe José, não adianta, a gente já orou, já entregou para Jesus, agora eu vou dormir. E mamãe, não porque tivesse medo, mas ela insistia na intercessão ali um pouco mais. Não tinha celular para se comunicar com os filhos. E começava a imaginar o pior. O pior. Filho atrasou. Começava a imaginar: meu Deus, morreu. Ou não sei do que e tal. Tristemente poderia acontecer. Mas as instruções eram as primeiras que lhes vinham à mente. Sob o domínio do medo, você grita, você se apavora, você afunda, como aconteceu com Pedro depois que andou sobre as águas. Contrariamente a isso, sob o domínio da fé, vejam só, como é que Pedro conseguiu viver aquela experiência completamente impossível? Eu sou engenheiro, não preciso nem ser, para você conhecer a lei da gravidade, pisar numa água, andar sobre as águas, e foi andando, sob o domínio da fé. Sob o domínio da fé, Pedro conseguiu se aproximar mais de Jesus, andou na direção do Senhor, e pôde reconhecer que ali estava o Deus, o Filho do homem, o Senhor dos céus e da terra. Então, fé e medo excluem-se mutuamente. Corolário dessa afirmação, desdobramento dessa afirmação. Mateus capítulo 8, episódio semelhante, que li aqui com vocês tempos atrás, meses atrás, e agora de novo o episódio se repetindo no barco. Naquela altura Jesus estava dentro do barco, aqui não. Em ambas as situações, Jesus recrimina os seus discípulos, dizendo-lhes: gente de pequena fé. O que significa dizer que eu posso deixar de ser homem, mulher, crente em Jesus, de pequena fé. Eu posso crescer na fé em Jesus.
Amém, gente amada? Amém? Um amém mais robustozinho, um pouquinho mais. Amém? Que ótimo. Jesus disse para Pedro, Pedro, por que você duvidou? Aquele comandante, centurião, que disse, basta uma palavra, Senhor, meu servo vai ficar curado. Eu posso viver diferente. Eu posso crescer na fé em Jesus, e é esse o desespero do meu coração, da minha alma, compartilhado aqui com vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Existe uma possibilidade real diante de Jesus, expandir-se e viver essa viagem como quem não tem medo do avião, aproveitando o melhor dessa trajetória. O que o texto nos ensina, como é possível então, sabendo essas três coisas que anunciei aqui para vocês, a vitória não pode depender da firmeza do piso, mas da firmeza da sua fé. E também lhes afirmei que medo e fé excluem-se mutuamente. Como dar espaço para o crescimento da fé no seu coração? O texto diz, primeira coisa, viram aqui, Mateus capítulo 14, Jesus se aproxima e diz, coragem, não se desanimem, animem-se, tenham bom ânimo, sou eu. Nunca será tal a consciência que não pode largar minha vida e meu coração, sobretudo em tempos de ventos contrários e de mar bravio contra a minha vida. A consciência, o barquinho ali dos discípulos, mas o Senhor estava por perto, estava no monte, certamente orando pelos seus. Você precisa ter essa consciência posta no seu coração e repetida de si para si o tempo todo. Deus está comigo, Jesus está do meu lado, eu estou na companhia do Senhor. Isaías capítulo 9, tu és meu, eu te remi. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Bendito seja o grande nome do Senhor. Você precisa ouvir de eu. É o que Cristo diz. Ai de mim, se estivesse solto à mercê da violência dos ventos e das ondas. Salmo 124, o salmista diz assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o teve, sim, está ao nosso lado. Segundo nutriente da fé, sabendo que Jesus está com você, ainda que pareça demorado e distante para intervir a seu favor, você precisa se animar no Senhor. Foi a palavra de Jesus. Animem-se, tenham bom ânimo, tenham coragem. Novamente, vou repetir um comentário que já lhe fiz de outra vez. Se estivermos, nós dois, alguns, conversando, e eu disser para você, diante de uma pressão enorme contra a sua vida, se anime, talvez você diga, é porque você não está no meu lugar. Você é cínico, insensível, mas não sou eu que estou dizendo, eu estou papagaiando aqui o que Cristo disse, promulgado por um coach qualquer, dos melhores que poderia haver. Não é uma palavra de autoajuda, é fé em Jesus que se baseia, que tem como lastro o seu sangue, a sua obra redentora na cruz do Calvário, e as afirmações categóricas de afirmar que Ele é o seu pastor. Você pode prosseguir recitando o Salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por que não temerei? Porque tu estás comigo. Então, nada como dar uma lá para trás, é aquela hienazinha, não é? Não sei como é que ela chama, ela está sempre dizendo, ó dia, ó vida, ó azar. Não existia esse desenho? A galera que tem uma cabecinha assim mais branca, vai se lembrar. E esse espírito parece que, se essa animação tola, irracional, artificial, de um animador de auditório que pudesse dizer, gente, vamos animar, vamos bater palma de qualquer jeito, e esquecendo, fazer o jogo da Poliana, como se o mundo fosse róseo, tudo bem. Não, é esse ânimo de quem lastreia a fé. O mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. Referência ao Senhor Jesus Cristo que me salvou e a vocês. O texto diz um pouco mais, como nutrir-me em fé, eu preciso fazer como Pedro. Você aplique a máxima desse texto
do jeito que o Espírito Santo te ajudar a fazer essa ilustração aqui, para não perturbar a lição. Mas você precisa, diante da violência do mar, e obedecendo a Jesus, arriscar andar sobre as águas. Aqui não foi uma tentação, tal como o diabo propôs para Cristo. Se joga daqui, do pináculo do templo. Não. Pedro disse, Senhor, olha, essa solução não é nem um pouco natural, mas já pular meu coração, dizendo, Senhor, tu tens respostas completamente inusitadas, extravagantemente antinaturais. É o teu modo de agir, é a tua operação milagrosa. Milagre significa coisas que escapam do mundo natural, meu coração, estimular-me na fé, para dizer, Senhor, manda o escape, manda a solução, estou aberto, se for para andar sobre as águas diante do Senhor. O Senhor mandando, eu quero dar esse passo ousado e arriscado da fé. O texto diz um pouco mais. Quarta orientação para que o seu coração se expanda em fé, expulsando da sua... E ela se instala de maneira gradual quando você muda o seu foco, o seu olhar. Você viu, a lição é óbvia. Pedro conseguiu andar milagrosamente sobre as águas enquanto olhava para Jesus e agiu segundo a ordem, a determinação, a chamada de Jesus. Quando começou, o texto diz, a reparar na força das ondas e do vento, começou a afundar. Guarda isso. Não é lição nova para você, mas guarda mesmo. Eu preciso, o tempo todo no meu coração, diante do Senhor, pedir que o Espírito Santo me ajude a fazer a comparação certa contra as ondas e contra o vento. Todas as vezes em que, no sufoco, no aperto, você fizer essa infeliz comparação, você vai dar espaço para o medo na sua alma. Eu não posso contra esse gigante. Eu não posso contra essa enfermidade. Você não pode mesmo. Eu não posso contra essa bagunça em que se transformou esse reduto familiar que deveria ser ambiente de paz e se tornou ambiente de guerra. Eu não posso mudar o coração do filho, do cônjuge, sei lá de quem mais. De cuja mudança você poderia estar dependendo para viver em paz e bem nesse avião que nos conduz à eternidade com Jesus. Mas a comparação não é você, suas forças, o pacote completo. A problemática da sua vida, da minha, o rolo todo está nas mãos do Senhor. E então você pode fazer esta comparação. É Cristo, meu Senhor, que vai enfrentar, que vai peitar, que vai ordenar. O texto de Mateus, que a gente leu aqui, tanto no capítulo 8, verso 27, encerramento daquela situação similar, em que Jesus acalmou ondas, vento, mar, natureza, e esse encerram-se com a admiração dos discípulos, dizendo, quem é esse, lá em Mateus capítulo 8, verso 27, quem é esse? Comparação certa. É Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, que guerreia contra nós. Lembra-se do enfrentamento heróico de Davizinho e Golias. Você se lembra? Davi disse, você vem contra mim desse jeito, com espada e tal. Eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos a quem você afrontou. É essa a comparação. Ah, de mim, se eu for tentar enfrentar o inferno, o diabo, Cristo, é o Senhor, é o Espírito de Jesus que mora em mim. Finalmente, esse texto me diz, verso 30, verso 31. Fé eu nutro também na hora do desespero. Já faz 10 anos, não via um tempão, e vivendo muita luta pessoal. Não são crentes, mas são pessoas com uma convicção azul maravilhosa, perfeitíssima. Depois vocês vão conhecê-la uma certa hora qualquer, mas ela me disse, Theo, olha, fiquei preocupado porque os nossos amigos, a fulana me disse que difíceis de serem enfrentadas. Mas ao invés de você
se ressentir com Deus, é melhor que você faça como Pedro fez. Mesmo no desespero, Pedro gritou: Senhor, como é que é o grito de Pedro aqui, na sua versão aí? Como é que aparece? Na minha aqui. Senhor, socorro. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salmo 120, dia da minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Grita por socorro para o Senhor. Ele ouve a sua voz. Ouve o clamor dos seus servos, das suas servas, de modo que você vai poder expandir-se na... Se você quiser, com licença do pastor, aqui, orar, para de minha parte aqui encerrar esse momento. Você tem alguma questão crônica, difícil, apertada, que aperta a sua alma, seu coração, sua vida. Se você quiser se juntar aqui um pouquinho mais para frente, com outros irmãos e irmãs, numa oração, vou chamar você para fazer assim. Se você perceber, para a fé, de modo que ela expulse da sua alma, dos seus sentimentos, da sua mente, o medo, para enxergar Jesus e não um fantasma, para andar sobre as águas de maneira milagrosa. Que possibilidade maravilhosa. Eu quero aprender como Pedro. Pedro foi ousado. Isso se deve acreditar à sua disposição de crer. O problema é que foi uma fé muito casual. Quando o terreno for mais firme, que bom. Mais conforto para você, você pisa com mais firmeza. Mas quando o terreno for incerto, águas, eu sei que o Senhor está comigo. E Ele ordena para o seu coração, para o meu coração: anime-se. Provérbios declara um texto mais ou menos assim: o que sustenta o homem na sua enfermidade é o bom ânimo. De uma alma cheia de medo, para um novo ambiente que celebre as vitórias que se pode ter em Cristo, das quais eu sou bastante proprietário, se minha vida é dele. Eu não quero desafiar Deus contra a sua vontade, mas quero provar e entrar nesse ambiente milagroso de operação sobrenatural. Tem que tocar meu coração presbiteriano, o coração do irmão pentecostal, da irmã pentecostal. Quem crê em Jesus, no seu poder e na sua palavra, Deus, se tiverdes fé, disse Jesus, Mateus capítulo 17, verso 21, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele vai passar. E disse Jesus: nada vos será impossível. Se você estiver apertado, é a hora de clamar ao Senhor, gritar: Senhor, que a nossa experiência contigo seja uma experiência que a cada dia mais se aproxime desse padrão elevado, da graça que é melhor do que a vida. Sorvendo, bebendo, vivendo das iguarias que o Senhor nos serve diariamente à mesa contigo. O maná escondido, o mel que escorre da rocha, o trigo mais fino, as coisas que representam ventos contrários, ondas altas, dá ao teu povo a bênção de descansar na tua presença bendita e santa. O Senhor que está conosco, como poderoso guerreiro, ajuda-nos. Te pedimos em nome de Jesus e para o louvor da tua própria glória. Amém. Amém.